Olá, amigos. Aqui Francisco Carlos Teixeira, da UFRJ. Como historiador, nesse momento se impõe largamente uma reflexão sobre a nossa história do tempo presente, sobre 1964 em especial. Até por volta de 2014, antes disso, estava mais ou menos assentado e consensuado que o Brasil tinha vivido duas grandes ditaduras. No Estado Novo, com Getúlio Vargas, e depois de 64, entre 64 e 85, a ditadura militar. Isso era um consenso e poucas vezes tínhamos qualquer diferença em relação a isso. O fenômeno Bolsonaro, a chegada de Bolsonaro de forma tão massiva, né, no cenário político e cultural, quer dizer, cultural no sentido de o que se produz, né, como reflexão, né, mudou radicalmente isso. Porque uma das grandes bandeiras de Bolsonaro era que não só não tinha existido a tal ditadura militar, como o governo militar, que ele não considerava ditadura, tinha sido benevolente. Inclusive que se fosse ele mataria, né, sei lá, 30 mil pessoas nesse sentido. Essas afirmações brutais de Bolsonaro, principalmente na televisão, nas redes sociais, nos obrigou, nós historiadores, os cientistas políticos, os sociólogos políticos, né, a vir a público para reafirmar o caráter brutal da ditadura brasileira. A Comissão Nacional da Verdade localizou, né, mais de 400 assassinatos formais, documentados, cometidos pela ditadura. Mas o número é irrelevante em relação a isso, porque, na verdade, milhares de pessoas, indígenas, nativos, povos originários do Brasil, foram mortos, né? Desde os Sintalarca até os Creen-Acarori, né? Passando pelos Vaimiri-Atuari. Os camponeses do Nordeste, que estavam organizados na Liga Camponesa, foram massacrados, né? Inúmeros militantes de base que não provinham da classe média, que não tinham uma família para sair atrás, né, foram mortos nesse sentido. Então, esse número é muito maior, né, tendo clareza num dos fenômenos mais brutais, que foi a repressão à guerrilha do Araguaia, inclusive com a desaparição de corpos, né, desde São Paulo, como o deputado Paiva, até as situações dos corpos dos guerrilheiros e militantes do Araguaia, que até hoje não foram identificados, né? Então, temos um caráter de uma ditadura que foi liberticida, foi homicida, que torturou brutalmente. Infelizmente, ao contrário da África do Sul, que fez sua democratização, saiu do regime do apartheid, né, da Argentina, que colocou seus ditadores na prisão, de Portugal, que também levou para a prisão os seus colaboradores da ditadura salazarista. O que nós vimos no Brasil, e isso é comum ao Brasil, Chile e Espanha, né, na transição para a democracia, foi um grande pacto, né, um grande arranjo, né, alguns diriam um grande conchavo entre as forças da ditadura que estavam em crise, decadentes, e um grande movimento social pela democratização. Na verdade, nós hoje fazemos dois modelos de transição à democracia. A democracia chega por colapso das ditaduras, né, esse é o caso, claro, da Argentina, de Portugal, da Grécia, né, onde aqueles que foram responsáveis pela destruição da ordem democrática, por torturas, por sequestros, por mortes, são julgados e vão para a prisão. E houve uma transição pactuada em que as forças da ditadura conseguiram impor um modelo e um ritmo à transição.
sempre lenta, gradual, né, controlada nesse sentido. Esse é o caso do Chile, da Espanha e do Brasil. Particularmente, o modelo espanhol teve grande impacto sobre o Brasil. O chamado Pacto de Moncloa acabou influenciando largamente, né, o decreto de anistia, que foi uma anistia para, acima de tudo, os torturadores, sequestradores e ocultadores de cadáver, né? A Constituição, a Constituinte, como foi montada, né? Tudo isso mostra uma via espanhola que nós seguimos, que é uma transição pactuada, né? Esse modelo, no Brasil, foi largamente apropriado pelas elites, inclusive as elites que estavam na ditadura e que tinham grande responsabilidade na ditadura. Só para ter ideia que o presidente, um acidente histórico, mas o conchavo permitiu isso, o presidente que fica longo tempo na transição política é José Sarney, que era o presidente do partido de apoio, o PDS, a antiga Arena, o partido de apoio da ditadura. Grandes figuras que tiveram um papel proeminente, né, cheio de responsabilidades na ditadura, como Marco Maciel, Antônio Carlos Magalhães, se tornaram ministros e fizeram a sua conversão, passando a limpo o currículo nesse sentido. Aí é que a gente tem o que eu chamo particularmente de transição falhada. A transição no Brasil não foi uma transição democrática completa. Ela acabou sendo um pacto, né, uma forma de organização que reuniu em torno, né, de Tancredo Neves, né, políticos da ditadura, políticos da oposição e fez nascer, então, a nova república. Uma nova república cheia de limitações. A legislação da ditadura nunca foi revogada. O Supremo Tribunal Federal, ele recepcionou o decreto da anistia, agora questionado pelo ministro Flávio Dino, mas ele recepcionou e deu essa liberdade, né, imensa, né, para todos aqueles que participaram de corrupção, de repressão, né, de uma economia antipovo profunda que se estabeleceu nesse país, né? É claro que a transição foi boa, mas o que aconteceu é que foi boa para sairmos da ditadura, mas realmente abandonar a ditadura, né, superar os chamados entulhos da ditadura, entulhos autoritários, verdadeiramente não aconteceu, né? As elites, né, tanto da oposição quanto do regime ditatorial, eles se apoderaram de um poderoso movimento de massas, né? O povo brasileiro estava nas ruas, primeiro pedindo direta já, depois primeiro pedindo anistia e depois pedindo eleições diretas já, se apoderou desse movimento de massas como uma forma de manobra para pressionar a ditadura. E enquanto o povo estava na rua e queria, né, pelo menos uma justiça de transição, que as pessoas fossem responsabilizadas por isso, as elites, como é tradicional na história do Brasil, fizeram um grande conchavo. O que nós vemos hoje, a possibilidade de pessoas como Bolsonaro e o seu auditório, que não é pequeno no Brasil, né, dizer que não houve ditadura, que não houve tortura, que o regime militar foi benevolente, foi exatamente porque não fizemos o que aconteceu na Argentina, o que aconteceu em Portugal e o que aconteceu na Grécia, quando, ao final dos anos 70, se deu essa crise das ditaduras. Nós seguimos um modelo que é um modelo de conchavo, de pactuação com as forças anteriores, né? Não há rompimento nesse país com a ordem estabelecida pela ditadura. Infelizmente, nós não vimos nenhum dos responsáveis, né, pela brutal repressão, e não é só a repressão dos militantes de classe média, brancos e urbanos, mas também dos povos originais, dos camponeses, né, dos trabalhadores no grande sertão desse país, né, punidos, né? Não houve punições. Como não houve punições, nós nos tornamos uma coisa paradoxal. Nós reconhecemos que é um país, né,
da tortura, mas não sabemos quem são os torturadores. Esse é um elemento grande. E nesse momento, inclusive, se você procura responsabilizar essas pessoas e dizer sem efeito jurídico, porque a anistia foi recepcionada pelo Supremo, mas pelo menos para fazer a história do período, você é ameaçado com várias medidas de lawfare, né? É um momento, claro, sempre, né, de comemorar a crise da ditadura, o fim da ditadura, né, a abertura do país, mas devemos sempre lembrar também que o grande movimento popular que estava nas ruas foi usurpado por essas elites num grande conchavo. Obrigado.